eu quero falar contigo sobre proibido estacionar. Proibido estacionar. Proibido estacionar na fé, na igreja e no chamado. Mateus 28, 19 e 20. Talvez num domingo como esse, após a Páscoa, após a morte e ressurreição de Cristo, que celebramos há uma semana atrás. A palavra de Deus diz que após a ressurreição, Jesus continua aparecendo por um período aos seus discípulos para empoderá-los, para agora dar continuidade àquilo que ele veio estabelecer na terra, o reino de Deus. Então, numa dessas aparições aos seus discípulos, ele nos coloca essa grande comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler juntos? Vamos lá, me ajuda aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão não foi um grande convite. Eu sei que há no céu uma expectativa tão grande sobre cada um de nós em relação a essa comissão. A grande comissão ela não está restrita apenas aos extrovertidos, apenas um grupo especialista da igreja, os evangelistas, ou tão somente sobre o pastor. A grande comissão é uma ordenança para toda a igreja. Para toda a igreja. Mas nessa manhã, eu vim te falar que Jesus ele passou 90% do seu tempo com um pequeno grupo para transformar o mundo. Eu vim te falar que para você estar plenamente capacitado a ser um fazedor de discípulos, você precisa decidir ser um discípulo hoje. Eu sei que essa igreja, essa família igreja, ela te abraçou de uma forma que você nunca tinha experimentado antes. Mas quem de fato decide pertencer a essa família, precisa galgar novos níveis de intimidade com a família. Uma família que tem os seus filhos apenas como visitantes, apenas como frequentadores, apenas nos vemos em poucas ocasiões na semana ou aos domingos, não é uma família saudável. E é por isso que eu quero te dizer nessa manhã que Deus colocou no coração de Jesus a estratégia de cuidado, de capacitação, de crescimento, de comissionamento, através de pequenos grupos de pessoas, que chamamos de células. Aliás, a própria essência divina, ela é trina. Não é? Jesus colocou um desejo insaciável também sobre o coração da igreja, de que está ali, a partir de João 12 em diante, você vai ler ali, a última noite de Jesus com seus discípulos, as últimas palavras que ele queria deixar marcada no coração dos seus discípulos, e ele disse assim, olha, sabe qual vai ser a marca do ministério de vocês? Sabe como vocês serão conhecidos como os discípulos de Jesus? Se vocês estiverem prontos a amar a todas as pessoas. Se houver unidade plena entre vocês. E a unidade plena, ela demanda sim relacionamento. Ela demanda tempo, não é? Na era onde todos estamos buscando aperfeiçoamento, buscando coaches, amanhã você tem aqui
uma especialista para te empoderar no teu negócio, eu quero te dizer que Deus te deu de presente treinadores através das células. São pessoas que vão te capacitar a empoderar para a vida. Não é para ser um bom voluntário na igreja, não. Sabe, minha esposa, no último projeto dela na Embraer, quando ela fez a entrega do prédio principal ali, onde vai ser produzidos caças, já começou a ser produzidos caças, em Gavião Peixoto, perto de Araraquara. Uma autoridade do Brasil perguntou para ela: menina, quando você chegou pela manhã, me perdoe, mas eu achei que era uma dessas mocinhas que as empresas contratam para fazer a recepção. Mas eu percebi que você foi a gestora de todo o projeto. Qual é o teu segredo? Sabe o que ela disse? A minha igreja. A minha igreja me empoderou para estar aqui, para saber me relacionar em diferentes níveis, com diferentes pessoas, de diferentes culturas. Foi a minha igreja. Ele, o quê? Não, mas não foi Harvard? Não. Eu estudei, me capacitei profissionalmente, mas a minha igreja que me empoderou. Querido, a Power Church deseja te empoderar para você ser um extraordinário discípulo de Jesus. Por aí, fazendo o que você sabe fazer. Você vai ser o melhor no que você sabe fazer, porque você decidiu se sujeitar a esse cuidado, a esse empoderamento. O testemunho que o pastor comentou aqui antes dos momentos de ofertas, mexeu comigo, porque é isso. A honra precede a bênção. E eu vim te falar também, que se você está aqui nessa manhã, gostando ou não gostando, essa é a missão da sua vida. Não, Arthur, você não entendeu. Eu sou médico. Não, querido, tem que corrigir você nessa manhã. Você é um embaixador de Cristo na terra. Você usa da medicina, que é um meio, para cumprir a sua missão, que é ser um fazedor de discípulos, é estabelecer o reino de Deus na terra. Não, Arthur, eu sou um funcionário público. Isso é meio, querido. Você é um embaixador de Cristo. A tua missão é transformar o mundo com o amor de Deus. Entende? E para isso é necessário que você entenda, porque a vida se torna mais leve. Porque você condiciona a tua mente, teu coração e o foco para as bênçãos eternas, que são incontáveis. E é por isso que eu vim de São José, nessa manhã, para te dizer: você não está autorizado a estacionar. Você não está autorizado a estacionar. Eu falei isso para a liderança ontem, mas não há absolutamente nada que você faça ou deixe de fazer que será capaz de te separar do amor de Deus. E se eu não for para a célula, Arthur? Não vai. Não vai te separar do amor de Deus. Só que a decisão que você tomou no teu coração de reconhecer Cristo como teu Senhor, teu Salvador, não te habilitou apenas a ter perdão de pecados e vida eterna. Não. Essa decisão que você tomou te habilitou a viver uma vida extravagante, sobrenatural hoje. Sabendo disso, qual é o papel do inferno? O papel do inferno é te fazer um crente morno, sonso, um crente mediano. Por quê? Porque já que ele não pode te deter mais, ele vai fazer de tudo para te impedir para brilhar a luz de Cristo. A palavra de Deus fala para você brilhar a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai eterno. Deus te chamou para ser grande, querido. Você é um ser sobrenatural, vivendo uma experiência terrena, querido. Não há limites. Mas eu sei que quando nos deparamos com algumas situações, nós, por muitas vezes, somos impedidos, tentados a não ligar o nosso carro e seguir. E eu quero te encorajar nessa manhã
bote teu carro para andar. É impossível manobrar um carro parado. A partir do momento que você decide colocá-lo para andar, eu vivo isso. Deus, Ele vem, o nosso GPS, Ele vem. Ei, filho, acelera um pouquinho mais. Ei, filho, tem um perigo adiante. Cuidado. Ei, filho, está na hora de engatar uma próxima marcha. Tem uma lombada adiante. Cuidado. Deus, Ele vai nos dando a direção seguinte. Mas às vezes você fica estacionado porque talvez uma pane mecânica acometeu o teu carro. Porque uma peça importante do veículo foi roubada. Porque o tanque esvaziou, acabou a gasolina. E aí eu concordo contigo que algumas situações na nossa vida tornam o restart difícil. Mas eu quero nessa manhã te ajudar a fazer uma revisão completa no teu carro. Amém? Para alguns aqui, pode ser que seja apenas uma revisão preventiva. Sabe aquela revisão que você faz para que nenhum problema aconteça com o teu carro? Mas pode ser que para alguns hoje, nessa manhã, seja uma manutenção de emergência, necessária, para que o carro fique bom, para continuar a jornada. E normalmente, quando uma situação dessa nos acomete, você está sem reservas financeiras, você está sem tempo para fazer essa manutenção, ou outras vezes sem ânimo, inclusive, trazendo para a nossa vida exatamente o mesmo que acontece conosco. Pode ser que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando uma grande pane. Pode ser que você sofreu uma colisão, onde peças importantes parecem ter sido arrancadas de dentro de você. E você então se encontra completamente sem forças, coragem, convicções para prosseguir, para recomeçar, para levantar, crescer, para perdoar, para se perdoar. E é por isso que eu te convido agora rapidamente a olhar para 3 lugares. E nesses 3 lugares eu vou te apresentar alguns sinais de alerta que podem estar aparecendo no painel da tua vida, do teu carro. Para quê, Arthur? Para que você decida hoje, com aquilo que já foi deliberado do céu sobre essa celebração, passar por uma revisão, sair daqui com o carro brilhando, impecável, para seguir em direção ao seu destino profético. Amém? Em primeiro lugar, que é proibido estacionarmos é na fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Como um bom pai, Deus anseia te ver desfrutando com a alegria da vida e de intimidade com Ele, mas pode ser que alguns sinais de alerta apareceram no teu painel, uma falta de esperança, uma indisposição para orar, jejuar, ler a Bíblia, falta de fervor. Na oração que o pastor Cris fez aqui, você, tanto tempo eu já tenho essa enfermidade, não acredito não que hoje eu vou ser curado. Sabe? São sinais de que o teu carro, se não está parado, ele pode ser que ele esteja prestes a parar. Ausência de alegria, apatia diante do reino, da igreja, dos testemunhos, dos projetos que estão por vir, negativismo. Tente identificando. O segundo lugar que é proibido estacionarmos é na igreja. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
E cada membro é formado por uma infinidade de células. Células são geradoras de vida. Células, elas mantêm o corpo saudável. Por isso é importante demais perceber os sinais de alerta que podem estar te oprimindo e te fazendo estacionar na igreja. Por exemplo, você acabou de ouvir aqui que hoje à tarde a liderança preparou um tempo especial para te receber como parte da família. E aí você fala, eu não preciso disso aí não. Você não decide se sujeitar e cumprir os processos. Falta de disposição para servir. Essa igreja precisa de todo mundo, gente. Às vezes você entrou aqui, já viu ali aquela acolhida, top, tudo acontecendo direitinho, mas a gente precisa de você. Você carrega algo especial de Deus, que você precisa repartir conosco. Você falha no dizimar, você falha no ofertar, você falha no se envolver com as ações, não participa da célula, não convida mais visitantes para vir contigo, mais critica do que edifica. Podem ser sinais. E o terceiro lugar que é proibido estacionarmos é no chamado. Eu li Mateus 28, mas Marcos 16 também diz, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais, olha só, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Você crê nessa palavra, querido? Meu Deus, essa palavra enche meu coração de expectativa. Expectativa que assim, meu Deus, tem mais. Tem mais para acontecer. Tem mais para acontecer. Eu não gosto de ir em velório. Alguém gosta de ir em velório aqui? Ninguém gosta, né? Mas você sabe que a palavra de Deus já diz que numa casa onde há luto, há mais sabedoria, não é? Do que numa casa onde há festa. E você sabe que sempre que eu vou em velório, independente de quem seja, eu me aproximo assim do caixão e converso com Deus. Pode ser hoje, hein, Deus? Pode ser hoje. Pode ser hoje que o milagre aconteça da ressurreição aqui. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Se a gente perder esse fogo dentro de nós, que pode ser hoje o de repente de Deus, para algo acontecer na nossa vida, o inferno cumpre com seu propósito, que não é ceifar mais a tua vida, mas te fazer um inútil. Não percamos de maneira alguma, queridos, esse senso de urgência, esse senso de realização, esse senso de empoderamento que o reino nos dá. Quais são alguns alertas que você pode estar estacionando no teu chamado? Falta de paixão. Puxa, é domingo, hoje eu estou na escala, tem que chegar mais cedo. Você sabe que lá em São José dos Campos, agora a gente está com um grande auditório, então a gente tem celebrações às 10 e às 18. Mas mesmo tendo celebrações às 10 às 18, quando a minha esposa está na escala, e quando ela está na escala é a família inteira que vai, eu estou na escala também. Sabe que horas a gente chega na igreja? Às 7 da manhã. Ou seja, a gente tem que acordar pelo menos às 5h45 para reunir, dar tudo certo. E às vezes você fica com indisposição para chegar para o culto, às 10 horas. Não anseia mais pelo crescimento espiritual, descomprometimento com suas responsabilidades e funções, faz de qualquer jeito. Ah, não é meu mesmo? Faz de qualquer jeito. Eu quero te falar que é seu sim. É seu sim, você é a igreja. Desvia o foco de Jesus e coloca em pessoas. Entrega e desiste de ministérios, de departamentos que Deus te plantou.
para te esticar. É proibido estacionar na fé, na igreja e no teu chamado. Qualquer um desses sinais podem ter sido ativados acidentalmente, através de uma frustração com a igreja, uma frustração com um líder, uma frustração com um amigo, com um familiar. Pode ser que tenha sido ativada por um deslize na fé, um deslize teu no casamento, na tua sexualidade, na tua santidade, uma vergonha, uma exposição traumática, uma grande perda, um luto, uma enfermidade, um pecado escravizador oculto, uma autossuficiência, um orgulho, uma vaidade. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus vai operar uma revisão completa na tua vida hoje. Sabe, eu sou convertido há mais ou menos 15 anos. Mas foi tão somente há 10 anos atrás, ou seja, 5 anos eu fiquei no stand-by aí. Falar baixinho para não sair na gravação. Bobão. Perdi tanta coisa. Eu já podia estar em outro patamar espiritual com Deus. Fiquei no stand-by, servia, gostava. É natural você se apaixonar por esse ambiente. Natural, natural. Eu brinco lá em São José, eu falo, nem precisa ser crente para você gostar de vir aqui. Um ambiente gostoso, abraço, tudo. Nem precisa ser, não é? Mas Deus, Ele tem um chamado para nós, queridos. Deus, Ele tem uma missão. E a missão mais emocionante da nossa vida. Sabe o que Deus utilizou para virar uma chave no meu coração? Que eu não quero que você viva? Uma colisão. Uma colisão. Em maio de 2009, a minha esposa quase morreu. Minha filhinha tinha 2 anos de idade. Quando ela foi internada às pressas, eu entrei em desespero. Ainda mais quando disseram assim, chama assistente social. A assistente social disse, chama a tua filha para ver a mãe antes da cirurgia. Eu falei, o quê? Traz ela para ver a mãe. Entrei em desespero, querido. Eu não tinha certeza se a Érica sairia daquela sala de cirurgia. Quando você está enraizado na fé, na igreja e no chamado, Deus te mostra, te revela o teu futuro. Eu não tinha essa segurança. Durante o procedimento cirúrgico, eu escrevi uma oração para Deus. Sabe, começando como? Perdão, 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 perdão. Perdão. Porque eu não te conheço. Porque eu não tenho convicção no meu coração que vai dar tudo certo. Pedi para Deus uma segunda chance para a minha vida, para o meu chamado, para a minha comissão de ser um verdadeiro discípulo dele. Deus foi fiel, querido. Érica saiu daquela cirurgia, ficou ainda dias no hospital. Um dia o médico perguntou, vocês acreditam em Deus? Eu falei, acredito. Ah, bom, porque não sei como essa bactéria não entrou na corrente sanguínea. Era uma bactéria que estava comendo os órgãos dela, a parede dos órgãos, fez lavagem. A gente teve que ir para a casa da minha sogra, ficar mais de mês lá, porque ela tomava 2 injeções por dia, totalmente debilitada. Depois de um tempo, ela se recuperou e disse assim, amor, eu fiz um voto com Deus, e eu preciso honrar, porque Deus foi fiel. Ela, qual foi o voto? Eu vou fazer valer a pena o sacrifício de Jesus por mim. Sabe qual foi a minha primeira decisão na minha ânsia de aprender mais sobre Deus, porque eu não o conhecia? Fui fazer um seminário. Entrei para fazer seminário de teologia, querido. Cheguei no seminário, normalmente em seminário já tem pastor, é só para oficializar. Eu falei, não, eu estou aqui porque eu quero aprender sobre esse livro aqui. O povo dá uma risada. Não, é verdade. Quando eu disse que eu pertencia a uma igreja batista, aí que o povo falou, agora ele vai se converter de verdade. Não tem problema. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser um aprendiz aqui. E ali, então,
É impossível você se deparar com as verdades que eu cheguei lá em Mateus 28, 19 e 20 e ficar imparcial. É impossível. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui para a igreja, eu falei, o que eu posso fazer? Sabe o que me disseram? Você pode liderar uma célula. Eu falei, amém. Eu vou liderar uma célula. Um rapaz totalmente introvertido, tímido, de bastidor. Me dava um botão de qualquer coisa para apertar, era comigo. Apertava até assim, ó, os botões. Mas exposição, representar diante de um pequeno grupo, difícil demais para mim. Isso aqui não é natural para mim, não, querido. É que eu decidi que eu não vou viver os meus anseios e vontades. Eu vou cumprir com a minha parte do voto com Deus. Dessa primeira célula, querido, alguém completamente improvável, limitado, Deus vem com o sobrenatural dele, porque ele sempre vem. Ele sempre vem. De uma célula, a gente se tornou um grupo de células, a gente se tornou coordenador dessas células. A nossa célula continuou multiplicando, as células filhas multiplicando, apareceram células netas. A gente se tornou supervisor lá, as funções lá na igreja. Supervisor se torna aquele que já tem 50 células abaixo dele. E 10 anos depois, nós empoderamos os filhos mais velhos que nos acompanharam nessa trajetória para assumir essa função de supervisão com 109 células. A partir de uma colisão, a partir de um improvável, Deus foi capaz de fazer isso, querido. Quanto mais a partir da tua vida, de alguém que já está aqui recebendo, vivendo tanta coisa, Ele pode fazer e Ele quer fazer. Hoje é o dia de desengavetar sonhos proféticos. Hoje é o dia de romper com a sua timidez, com ousadia e fé, cumprir o seu chamado. Hoje é o dia de tomar novas decisões que confirmem seu amor por Jesus, pela igreja, por almas. Hoje é dia de levantar-se, lavar-se, entornar o perfume de Cristo sobre sua vida, trocar suas vestes e romper com um luto que lhe aprisionava há tantos anos. Eu quero rapidamente te contar mais um pedacinho da minha história. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha irmã já tinha 11, nós ganhamos um irmãozinho em nossa família. Ele não foi planejado pelos meus pais, mas foi uma alegria para mim quando soube que ganharia um irmão. Porém, o meu irmãozinho nasceu com uma série de problemas. Soube depois, mais tarde, pela minha mãe, com um pouco mais de idade, que os médicos não davam esperança de vida para ele. Ele tinha cerca de 20 convulsões por dia. Eu e minha irmã aprendemos a socorrê-lo durante as convulsões, de modo que nós depois só avisávamos para minha mãe anotar no caderno, no diário de bordo que ela mantinha, da rotina dele, para informar o médico. Me lembro de muitas vezes onde, nas crises mais intensas, enquanto meu pai estava trabalhando ou viajando, meu irmão literalmente morria em nossos braços, roxeava com falta de ar, minha mãe me pedia para tirar o carro da garagem. Isso eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, eu já sabia tirar o carro da garagem. Enquanto ela tentava ressuscitá-lo, de modo que ela pudesse entrar correndo no carro e irmos para o hospital. Meus pais investiram tudo que podiam em tratamentos para o meu irmão. Para mim e minha irmã, isso não era pesaroso, pois também queríamos ver o nosso irmãozinho vivo. Mas certa vez, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai estava em mais uma viagem a trabalho. Minha mãe em prantos nos chama em seu quarto. Nós não entendíamos o que estava acontecendo, pois o Léo, o nosso irmãozinho, estava bem, mas ela nos disse que naquele dia a vida dela havia acabado. Infelizmente, ela descobriu que a sua própria mãe, a minha avó, que sempre morou conosco, a nossa avó amada, havia tido um caso com meu pai, numa das vezes que ele chegou alcoolizado em casa. Deste dia em diante foi como se o céu perdesse a sua cor, o sol, o seu brilho, a alegria, a esperança, foram literalmente ceifadas da nossa vida. Mudamos de casa, de cidade, nunca mais vi aquela avó.
nem quando morreu. A avó que eu tanto admirava, amava, que eu dormia com ela por muitas vezes para fazer companhia. A nossa vida nunca mais foi a mesma. Minha mãe entrou em depressão profunda e eu, principalmente, me afastei do meu pai, não aceitava como ele podia ter feito aquilo. Éramos uma família unida, lutando pela vida do nosso irmão, e foram pelo menos uns 8, 10 anos vivendo assim. Ele permaneceu na mesma casa, num quarto e banheiro nos fundos, porque queria estar perto do nosso irmão. Mas as brigas eram constantes por conta da falta de dinheiro, alcoolismo, da dor da traição. Minha mãe, periodicamente, nos lembrava que iria morrer. E era para nós não desistirmos do Léo. Então, depois de eu terminar os meus estudos, eu comecei a trabalhar para nunca mais parar, pois a minha missão de vida seria cuidar do Léo. O que a gente fez para merecer tanto sofrimento? Porque tamanha colisão em nossas vidas? Confesso que essa pergunta lastejou em minha alma por muito tempo, mas nós não conhecíamos a videira verdadeira, nós não éramos seus ramos. 1 João 5,12 diz, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, de repente, um anjo chamado Érica apareceu na nossa história, hoje é minha esposa. Ela foi usada por Deus para nos resgatar. Mesmo com tantas lutas que ela passava, ela não mediu esforços para estender a mão e nos ajudar. Érica ajudou minha mãe a sair da depressão, num processo de libertação, de obesidade mórbida, promoveu um almoço, onde meu pai pôde pedir para minha mãe perdão, mesmo que eles nunca mais viveram como marido e mulher, a vida tornou-se bem melhor. Fui levado para a igreja por ela, me entreguei ao Senhor Jesus em 2002, confiei para sempre meus caminhos a Ele. Ela me apresentou a videira verdadeira, fui enxertado nela, pois aceitei o convite dela pertencer. Alguns anos depois, após o nosso casamento, em 2005, minha irmã também se converteu. Meu pai também foi alcançado em seu leito de morte, em 2011, através do impacto do amor infalível que a minha mãe vivenciou com a presença da igreja, em todo esse processo de doença do meu pai. Ela também se rendeu a Jesus Cristo. E sabe do meu irmãozinho? Apesar de suas limitações, ele completou no último dia 5 de fevereiro 29 anos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pelo processo que Ele nos submeteu, pois provavelmente nunca iríamos ser atraídos à Sua presença se nada tivesse acontecido. E Ele continua a completar a Sua boa obra. Ele é especialista em transformar improváveis. Com muita alegria no coração, posso afirmar que hoje somos ramos, pertencemos à videira verdadeira. Hoje eu sou um dos pastores da igreja da cidade, sei que o melhor de Deus ele ainda está por vir. E é isso que Ele faz, Ele renova sempre o nosso viver, querido. Isaías 43, 18, 19 diz, esqueçam o que se foi. Diga comigo, esqueçam o que se foi. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. As colisões na nossa vida nunca serão para nos matar e destruir, querido. As colisões sempre serão oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus, de darmos novos passos de fé em direção ao chamado dele para a nossa vida.